Olá, meus amigos, olá Brasil, olá mundo. Estamos aqui mais uma vez no nosso espaço nas redes sociais e para mim, é uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez. Hoje eu venho falar com vocês sobre o Templo de Salomão. Imagino eu que você já tenha visto esse templo em alguma notícia, em alguma rede social, ou você ouviu falar que em São Paulo a Igreja Universal reconstruiu o Templo de Salomão. Mas quando você vai ler nas Escrituras, na Palavra de Deus, este templo tem uma representatividade. E Jesus fala sobre este templo. E você vai se surpreender, principalmente você que frequenta essa instituição, você vai se surpreender com o que Jesus fala sobre o Templo de Salomão. Você que não me conhece, meu nome é Alisson e durante 12 anos eu estive frequentando esta instituição, esta igreja. A igreja que reconstruiu em São Paulo já faz algum tempo o templo, acho que há 5 anos atrás, o Templo de Salomão. E o que esse templo significa e o que ele representa segundo o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção. É só você abrir lá em Mateus 24 e você vai ver Jesus falando deste templo. Eu vou abrir aqui para que a gente possa ler juntos sobre este fato. Mateus capítulo 24, do versículo... Vamos ver aqui, Mateus 24 mesmo, 24, capítulo 1. Fala assim: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Jesus estava sentado no pátio do templo. Imagina... É só você fazer uma análise, é só você imaginar, pensar. Imagine Jesus hoje, nos nossos dias, sentado no pátio do Templo de Salomão. Imagina, o mesmo templo que está lá no Brás, que eles reconstruíram aqui em São Paulo. Imagina Jesus sentado na esplanada do Templo de Salomão. E quando Jesus estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para as edificações, para os edifícios do templo. Então Jesus disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Foi a mesma coisa que Jesus disse para os fariseus, lembra? Quando Jesus disse na cara dos fariseus que ele iria destruir aquele templo e reconstruí-lo em 3 dias. Lembra disso? Por que Jesus disse isso? Ele disse isso, meus amigos, porque o templo ele representa o antigo pacto, a antiga aliança, onde as pessoas, para obter o perdão de Deus, tinham que oferecer sacrifícios de animais. Hoje não existe isso mais, porque Jesus foi o Cordeiro vivo de Deus que tirou o pecado do mundo, como diz lá o profeta João Batista. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio com uma missão. E uma das suas missões foi justamente retirar o peso do nosso pecado. Então, antigamente, antes de Jesus, as pessoas iam até o templo
procurava um sacerdote para que o sacerdote fizesse um sacrifício de animal para o perdão dos pecados. Jesus substituiu esses animais. Ele é o Cordeiro vivo, ele é o Cordeiro único. Então, o templo, ele perde o sentido. Até mesmo porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, mas o reino dele é espiritual, é um reino eterno, de uma vida eterna. Hoje, o nosso Senhor está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse templo físico, ele perde o sentido. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como também está escrito. Quando Jesus disse, eu vou para a ajuda do Pai e vos deixarei o Espírito Consolador e ele vos guiará toda a verdade, Jesus estava falando do Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa, aquela pessoa se torna templo do Espírito Santo. O templo hoje somos nós. A igreja são pessoas. A igreja é um coletivo de pessoas que se ajuntam para orar, para buscar a Deus, para viver em comunhão, em santidade com Cristo, e isso não depende de um prédio. Então esse templo antigo era o templo dos sacerdotes. Os mesmos sacerdotes que crucificaram Jesus na cruz. Os mesmos sacerdotes que ficaram preocupados em ter o seu sistema religioso sendo quebrado. Os fariseus, o Caifás, a Roma, Pilatos ficaram preocupados com Jesus, porque imagina um homem vindo de Nazaré, vindo de Belém, um homem que aparentemente filho de um carpinteiro, começa a mobilizar multidões e começa a quebrar o sistema. O Templo de Salomão ficava guardado as leis, os mandamentos. E o apóstolo Paulo disse que a lei gera filhos para a escravidão. Hoje, a graça nos basta. Hoje, a graça de Jesus é que nos basta. E o que o líder dessa igreja fala? Que a graça é uma desgraça. Nós não temos condições humanas próprias de sermos salvos. Se não fosse pelo que Jesus fez naquela cruz, nós não teríamos acesso e nem direito a uma salvação, a uma vida eterna. Então tudo que nós temos hoje se deve ao fato do sacrifício feito por Jesus. Uma vez ele tendo feito esse sacrifício, destruído, rasgado o véu do templo, liberando o acesso direto, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então a gente não precisa mais de nenhum desses rituais. Não se precisa mais de templo, não se precisa mais de sacrifício, não se precisa mais de nada dessas artimanhas, desses rituais. Mas por que o líder desta igreja reconstruiu o templo do Salomão? Porque para ele o sacrifício de Jesus não foi válido. Então ele estimula as pessoas a darem os carros, a darem casas, a darem o que tem guardado no banco. Fazem tudo isso dizendo ser sacrifício. Mas isso não pode ser chamado de sacrifício. Primeiro, que o sacrifício no passado era feito com animais e já existia dinheiro. Segundo, que Jesus, ele foi o cordeiro substituto, que tirou o pecado do mundo, que eliminou esse ritual. Por isso que ele fala que iria destruir esse templo, por isso que ele fala que não iria ficar pedra sobre pedra, porque são coisas que perderam valor, ficaram no passado. Não que não devamos considerar o Velho Testamento, devamos, mas mais como histórias de fé em que podemos nos inspirar. Mas hoje nós vivemos na graça, hoje nós vivemos uma nova fase, um novo testamento, uma nova aliança.
que não tem nada a ver com isso aí que essas instituições ensinam. E olha que interessante como que o texto aqui, ele continua. É muito interessante, porque o texto continua da seguinte forma. Quando terminou, quando Jesus saiu ali do pátio do templo, ele foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos ficaram preocupados com essa fala de Jesus, porque eles consideravam tanto o templo era algo tão magnânimo. Então eles falaram, poxa, como que o templo vai ruir? O templo é a presença de Deus. Olha como que Jesus despertava nas pessoas, às vezes até o escândalo mesmo. Chamavam ele de blasfemador. Por quê? Porque ele veio realmente destruir, quebrar esse sistema aí. Ele veio trazer um novo pacto, uma nova aliança. E eles preocupados falaram, mestre, conte para nós quando que é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo se acabar? Eles ficaram preocupados. E aí Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. É o que está acontecendo. Pessoas que se vestem de judeus, pessoas que falam que o Messias está ali, que Jesus está ali, que Jesus Cristo é o Senhor, mas na verdade estão pervertendo o Evangelho, enganando as pessoas, falando o que não procede de acordo com o Evangelho. E sabe o que é o pior de tudo? É que lá no livro de Apocalipse fala que aqueles que se fazem como judeus e não são judeus são sinagoga de Satanás. Todas as pessoas que tentam reproduzir, replicar, mentir, enganar, se fazendo de judeu, construindo o templo judaico, vestindo talide, colocando quipá na cabeça. Todos aqueles que se fazem judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Eu não sei se você sabe, mas até um tempo atrás, se você pesquisasse no Google sinagoga de Satanás na barra de pesquisa, o próprio Google redirecionava o endereço, a localização para o Templo de Salomão. Para você ver como que o Google ele é mais bíblico que a própria igreja. Porque você colocava lá sinagoga de Satanás e ele dava a localização e endereço do Templo de Salomão no braço. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos aqueles que se fazem como judeus e não são sinagoga de Satanás. Olha para você ver que ponto. Só que aí a instituição, a igreja, foi lá e decidiu processar, entrou com uma procuração, processo, sei lá, e conseguiu tirar do Google essa barra de pesquisa. Mas o Google não fez por mal. O Google só mostrou a verdade bíblica. Pois aqueles que se fazem judeus e não são sinagogas de Satanás. Espero que você tenha entendido. E que você que frequente essa instituição não fique adorando o templo. E saiba que isso aí é só um pouquinho, tudo que nós falamos aqui é só um pouquinho do verdadeiro engano, de todo o engano que você está sujeito dentro de um lugar que perverte o Evangelho, muda as palavras de contexto para te enganar. Meus amigos, nós estamos aqui com as melhores das intenções, porque queremos que você seja liberto das garras da religião, das garras de um sistema religioso e passe de fato, de verdade, ter uma vida no Evangelho com o nosso Cristo, com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Eu vou ficando por aqui hoje com esse vídeo para não se estender com essa live e voltaremos numa próxima oportunidade. E pedimos que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe e que você indique esse nosso espaço, esse nosso canal para demais pessoas, ok? Acesse o nosso Facebook, porque lá no Facebook
Nós podemos colocar conteúdos que, infelizmente, no YouTube nós não podemos. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e você fique atento, tá bom? Que Jesus te abençoe e nós voltaremos em breve com mais uma revelação bombástica da palavra de Deus para você. Jesus te abençoe.